Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre a estratégia do caçador de ondas gigantes, tá? Essa é uma estratégia que está disponível totalmente gratuita para quem adquiriu o nosso curso, ou você pode adquirir essa estratégia também aqui no YouTube, tá? Vale muito mais a pena você se tornar um aluno nosso, que você vai ter essa estratégia de graça, tá? Tem um link aqui embaixo para você conhecer mais o nosso curso. Os vídeos da estratégia explicam bem a estratégia, mas um aluno nosso mandou algumas dúvidas e eu prometi responder para ele por vídeo, porque assim as dúvidas que ele tiver e as respostas que eu der vão ajudar outras pessoas que tiverem as mesmas dúvidas. Então eu mantive as perguntas mais ou menos como ele formulou e vou responder um pouquinho cada uma delas, tá certo? Bom, sempre que tiver a tela laranja aqui é a dúvida dele. E ele fala: a primeira parte do vídeo Caçador de Ondas Gigantes fala sobre os padrões de candle e pegar os swings. Eu não entendi em qual momento específico você aplica eles. Você usa em conjunto com as linhas de tendência da segunda parte do caçador? Poderia me dar mais um exemplo, por gentileza? Na minha cabeça ficou sendo duas estratégias. Uma onde você pega os swings usando os padrões e outra pegando a continuação da tendência com as linhas de tendência. Bom, eu vou responder relembrando o que é a estratégia do caçador de ondas gigantes. Ela é uma estratégia de swing trading, que você tenta pegar os swings de preço, né? Digamos assim. Então é uma estratégia que geralmente é uma trade fica aberta mais de um dia, não é um tipo de scalping ou day trading, é uma estratégia de swing, que você tenta pegar um forte movimento ou o que a gente chama de onda gigante, tá certo? E como que funciona? A gente procura num gráfico, num time frame ou num período maior, um sinal de que uma tendência está se revertendo. Então o primeiro ponto é isso, a gente procura uma reversão de tendência nesse gráfico maior, que por padrão na estratégia do caçador de ondas gigantes é o gráfico semanal. Então a gente procura uma tendência e uma possível reversão de tendência, tá certo? No semanal. E depois que acha isso, a gente fica durante a semana. Então a gente, no final de semana, geralmente a gente procura, né, ver alguma semana que tenta achar esse padrão de candle durante uma semana que mostrou uma reversão. E durante a semana seguinte, a gente fica procurando no gráfico de entrada, no time frame da entrada ou no time frame de operação, que por padrão é o de 4 horas, a nossa entrada, que é no rompimento da trendline. Só que essa trendline, ou essa linha de tendência, ela é naquele sentido da tendência prévia, da tendência que você está querendo ver reverter. Então você entra quando você acha que o preço vai se reverter. Vou falar um pouquinho mais para ficar mais claro. Então qual que é o passo 1? É encontrar o sinal de reversão no time frame âncora, que é o semanal, tá? É importantíssima essa questão de reversão, tem que existir uma tendência prévia para fazer sentido, que vai ser revertida. Então é um pouco você ir contra a tendência prévia e acreditar que ela vai ser revertida, tá? Passo 2. No time frame de entrada, você vai encontrar uma trendline ou uma linha de tendência que vai no sentido da tendência prévia, tá? Que 4 horas é o time frame de entrada. Então, por exemplo, você tem uma tendência de alta no semanal e você tem uma velinha aqui de um martelo invertido. Então você acha que o preço vai se reverter para baixo. Então no de 4 horas você vai procurar trendlines de alta para quando esse preço romper essa trendline você entrar vendido.
E o passo 3, você entra na trade quando há o rompimento dessa trend line. Tá? Nos vídeos da estratégia a gente mostra certinho como colocar o stop loss e mostra exemplos desses rompimentos. Tem muita gente operando a estratégia e tendo sucesso com ela. Próxima pergunta. Qual horário você opera? Eu vi seus vídeos sobre o melhor horário, etc. Mas só para confirmar, é no horário de Londres, Bolsa de Londres, que você opera? Não há definição de horário, tá, para a estratégia do caçador de ondas gigantes. É importante você ver se o preço está perto da sua trendline. É isso. Se às vezes está no final do dia, Londres já fechou, Nova York está quase fechando, e você vê que o preço está perto da sua trendline, você fica atento para poder esperar o rompimento. Tá certo? Então, não tem uma definição específica de horário. Quais pares? No momento, estou operando 4 pares apenas, poucos pares, assim como você mencionou. Porém, estou com 4, tudo com dólar americano. E estão todos na mesma direção. Devo mudar depois, mas gostaria de saber em quais você gosta de operar, pois estou treinando no 4 horas para entrada e semanal. Bom, como os requisitos aparecem pouco, vale seguir diversos pares. O que eu estou chamando de requisitos? Às vezes você vê muita vela de pin bar e tal, que é o martelo invertido ou o martelo, né? Ou outros padrões de reversão que a gente explica no primeiro vídeo da estratégia. Mas não tem a tendência prévia, que eles vão estar talvez indicando a reversão. Então, você ter essas duas coisas juntas, nem sempre você tem. Então, por isso, vale seguir diversos pares. Então, quando eu estou operando a estratégia do caçador de ondas gigantes, eu opero não só os majors, que são aqueles principais pares, Libra, Yen, Euro, franco suíço, como também os cross pairs, tá? Às vezes até pares mais exóticos, assim, de certa forma, tipo dólar australiano e dólar canadense. Se apareceu os requisitos lá, eu opero. Então, eu vejo todos os pares e o que acontece? Se tem vários que estão com os requisitos, pode acontecer, eu filtro em 2 ou 3 no máximo para acompanhar durante a semana. Essa é uma grande coisa da estratégia do caçador de ondas gigantes. É durante a semana não ficar pulando de par em par, procurando entrada em vários pares. Não. No final de semana, você ali filtrou 3, escolheu 3, no máximo, e fica procurando um momento de rompimento de trendline para entrar. Tá certo? Próxima pergunta. Você diz que coloca o stop fixo 250 pontos em todos os traders, na verdade ele queria dizer que em todos os trades, não sei se entendi isso direito, mas mesmo no H4 consegue sempre stop curto assim? Bom, primeira coisa aqui, antes de passar para minha resposta, eu não gosto desse negócio de 250 pontos, as pessoas ficam, 25 pips, né? Tem gente que fala pontos, mas o padrão, todo mundo, se você for estudar Forex em inglês e a praxe do mercado é 25 pips. Tem gente que inventa esse negócio de 200 pontos, tem especialmente um instrutor aqui, que é um scalper, né, que aqui do Brasil famoso, que ele fala de pontos. É para parecer que é muito, nossa, consegui pegar 250 pontos. Mas na verdade são 25 pips, tá? Então agora respondendo, a estratégia funciona bem com stop loss de 15 pips ou menos. Ou seja, menos do que esses 25 pips que você está perguntando. Justamente porque a gente usa o rompimento da trendline. Então, se o preço voltar para cima da trendline, quando for uma trendline de alta rompida, se ele subir essa trendline, já significa que não funcionou a entrada. Então 15 pips é mais do que o suficiente. Você pode muitas vezes operar com 5 pips, 10 pips, tá? Outra pergunta. Nesse método de operar, no H4, ou seja, no time frame de 4 horas para o semanal, você se preocupa com notícias ou deixa o trade rolar?
Se faltar às vezes 1 hora para uma notícia importante e você tem uma entrada, você aguarda a notícia? A resposta é a seguinte: de um modo geral, a estratégia não se preocupa com notícias. Mas é sempre bom estar atento. Qual que é a experiência? O que a experiência diz? Muitas vezes a notícia é justamente aquele impulso, aquela chama que precisava, que faltava, justamente para ter o rompimento da trendline. Então, às vezes é legal sim você acompanhar a notícia e talvez antes da notícia você já coloca uma ordem pendente para, se ela for no sentido que você quer, digamos assim, ela abrir. Mas a notícia não é tão importante quando você já está dentro, porque você tem seu stop loss lá bem curtinho. Então, se for contra você, você vai sair. Se for a seu favor, você vai provavelmente ter um bom movimento. Outra dúvida que tenho é sobre os objetivos. Tipo, você deixa os trades correrem até que ponto? Quero caçar as ondas gigantes, mas também fico com receio de tomar violinada. Violinada é uma expressão que vem também da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é quando o preço começa a ir a favor do que você quer, depois inverte e você toma prejuízo. E ele continua aqui. Já aconteceu muitas vezes eu estar 400 pontos, ou seja, 40 pips, positivo, deixar o trade correr e quando eu vejo ele voltou contra. Errei em não colocar o stop no lucro, né? Não necessariamente. Vamos lá. Você está falando aqui 400 pontos, ou seja, 40 pips. E eu te falo o seguinte, nessa estratégia, a meta é de, no mínimo, 150 pips. Você está querendo ver no semanal um movimento forte. Você está querendo 300 pips, 400 pips, 500 pips. Tá certo? Então, voltando aqui atrás na pergunta, 400, talvez que você pode colocar quando chegar nos 500 pontos ou 50 pips, o stop no 0 a 0, mas eu não colocaria no lucro, tá? Eu deixaria no break-even ou no 0 a 0 para ficar sem risco e deixa rolar. Porque se quando tiver 40 pips, você já colocar no positivo, a maioria das vezes o preço vai voltar e vai pegar no seu stop loss. E pode ser que depois ele continue pro lado que você queria e você vai ficar bem incomodado com isso. Então, a resposta aqui é não. Não precisa de colocar com 40 pips. A gente tem a meta de 200 pips. Tem que ter paciência para esperar desenrolar. Então, se você tomar aqui a violinada de 15 pips, não tem problema. Essa estratégia, a ideia dela é você ter uma taxa de acerto baixa mesmo. Ter várias perdinhas pequenas, mas quando você tiver um acerto, esse acerto ser bem grande, tá? Então, continuando aqui na resposta, a melhor forma de saber quando fechar uma trade no lucro é usando uma trendline no sentido que o preço foi e fechar quando ela foi rompida. Então, por exemplo, tinha uma trendline de alta, né, que foi rompida e o preço desceu. Beleza, aí muitas vezes ele começa a formar uma outra trendline aqui, de baixa. Você pode marcar essa trendline e quando ela for rompida, mostrando que o preço vai voltar a subir, você fecha. Tá certo? Nos vídeos isso também está um pouco mais claro. Última pergunta dele. Estou treinando na demo. Basicamente estou pegando rompimentos das linhas na direção da tendência, conforme mostro nos prints anexos. É isso mesmo? Então olha os prints. Primeiro tem esse aqui, ó. O semanal. Esse aqui ele está usando o ouro, tá? Primeiro eu queria comentar que na estratégia você pode até tirar essas médias móveis que servem para te complicar. Então, aí aqui tem uns riscos de trendline que ele fez. Eu diria o seguinte. Esse aqui, ó, é um possível sinal de reversão, tá? Então você podia nessa semana aqui procurar trendlines de alta que forem rompidas para você entrar vendido. Mas não nessas semanas. Aqui pode até ter funcionado, tá? Mas dentro da estratégia você quer a reversão e não essa continuação da baixa aqui, tá? Aqui ele mostra no de 4 horas alguns rompimentos e é por aí mesmo, tá vendo? As trendlines elas são interessantes, aqui funcionaria numa tendência de baixa. Então a gente quer entrar vendido.
a gente procura trendlines de alta e entra nos rompimentos. Tá? E aqui você vê, ó, uma coisa que a gente comenta várias vezes no vídeo, como que é comum o preço às vezes romper, subir, retestar antes de continuar. Tá? Então aqui funcionaria, as trendlines estão boas e você pode pegar esses rompimentos. Olha que beleza esse rompimento aqui. Esse é um rompimento lindo que a gente quer ver. Mas eu diria que no semanal eu não usaria esses aqui, tá? Eu procuraria outro par que a gente está vendo uma reversão. Por exemplo, aqui, ó, que a gente tem uma tendência de baixa e viu um sinal de reversão. Aqui você podia procurar nessas semanas aqui, nessas 2 semanas, uma trendline de baixa, para você desenhar ela nesse sentido, para quando o preço rompesse subindo, você entrar subindo. Aí você conseguiria pegar esse movimento todo, tá? Você está preocupado do movimento no semanal, você quer pegar um movimento como esse aqui. Por isso que você não está preocupado com a violinada, porque você quer um grande movimento quando ele for a seu favor. Tá certo? Então é isso aí. Espero que esse vídeo sirva para, além do nosso colega, para outras pessoas. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, eu vou procurar esclarecer. Lembrando que os vídeos mais detalhados da estratégia, explicando tudo, estão como bônus do nosso curso. Então só esses vídeos praticamente já pagam o curso. Tem aqui embaixo um link para você conhecer mais do curso, se você estiver interessado. E se você estiver esperando mais informações sobre o trader tranquilão que vai voltar, pode ficar tranquilo que eu vou fazer aquele vídeo avaliando todas as trades do trader tranquilão e vamos começar a segunda temporada dele, tá certo? Então é isso aí por hoje, um abraço para você e até o próximo vídeo.